Olá, boa noite, tudo bem? Eu tô passando aqui mais uma vez para deixar um relato de que eu estou no Chile. Há 2 meses eu estou aqui como mochileira, turista, legalmente regularizada. Saí do Brasil por conta de todas as perseguições, injustiças e intolerância religiosa que eu estava sofrendo, por conta de todos os abandonos que eu passei por parte de pessoas que eu não esperava que fosse se afastar de mim por causa de uma injustiça que fizeram a mim. Então, eu saí do Brasil e vim caminhando, porque até isso foram orientados para não me ajudarem, não me oferecerem carona, e se eu pedisse para não me dar carona. Eu tive dificuldade para sacar o meu dinheiro, para não conseguir trocar o dinheiro, a ponto de passar por muita dificuldade e ter que fazer o percurso caminhando, porque não era possível comprar uma passagem, não era possível me hospedar. E o pouco de dinheiro que eu tinha, eu comprei comida, e a comida que eu comprei vinha batizada. Então eu sempre estava passando mal. Se eu pedia, a pessoa buscava me expor. E isso é muito triste para uma pessoa que muitas vezes já tirou comida da sua mesa para poder abençoar outras pessoas. E você vê que a pessoa quer te humilhar por causa de um prato de comida. Eu não vou dizer que isso foi só o estranho. Eu passei isso também no meio de familiares. Mas tudo por causa de uma perseguição de vizinhos que não suportavam a minha presença, que não só satisfeito em fazer barulhos para que eu ficasse irritada, não satisfeitos usaram de obra de macumbaria, não satisfeitos chamaram seus amigos da rua para me perseguir, me amedrontar, me aterrorizar. E no final queriam que eu dissesse que toda aquela debilidade, toda aquela fragilidade, toda aquela terror psicológico foi só uma brincadeirinha, foi só um surto, que eu tinha que ser internada, fazer um tratamento e que ia ficar tudo bem. Eu estou no Chile sendo perseguida até hoje, sendo caluniada de pertencer a uma religião que eu nunca frequentei, sendo perseguida por maldade que outras pessoas fazem e querem que eu seja culpada do transtorno. Por eu falar a verdade, eu estou sendo perseguida. Por eu não aceitar uma religião que ataca a sua mente, por não aceitar perseguição de pessoas que invadem a tua casa e colocam remédio dentro da tua comida para você ficar totalmente desnorteada. Profissionais que deveriam guardar a ética da sua profissão não tinham nem caráter,
quanto mais ética. E infelizmente, no nosso Brasil, você precisa de prova para tudo. A pessoa te causou um mal muito grande, mas você tem que ter uma prova. E todos chegaram ao mesmo senso comum. Ninguém viu nada, ninguém sabe de nada, ninguém entende nada. Você é louca, você precisa ser internada. Então as pessoas estão te causando prejuízos emocionais, de relacionamento, financeiro, espiritual, e você tem que acreditar que você é que é a louca. Não é o seu vizinho que está te perturbando injustamente, sem fundamento, sem base. Não é uma coisa assim que eu saí do Brasil porque eu não tinha mais com quem contar. Todos estavam usando de falsidade comigo. Todos me oprimiram, vizinhos, conhecidos, do meu próprio sangue, de relacionamento, para que eu tomasse um medicamento para me acalmar. E depois os próprios que me convenceram a procurar um médico foram os mesmos que depois disseram que eu estava fingindo doença, fingindo depressão, fingindo uma perseguição que não existe, só existia na minha cabeça. Eu perdi emprego, eu me divorciei, eu fiquei sem moradia, a minha família não fala comigo. E tudo isso é coisa da minha cabeça. Eu fui perseguida dentro da minha casa, porque insultavam-me dentro da minha casa. E eu, como sempre fui uma pessoa pacificadora, eu não respondia os insultos, as calúnias que inventavam comigo na rua. Eu estava sempre buscando viver em paz. Não revidava, não reclamava. Orava a Deus e seguia a minha vida, seguia o meu caminho, continuava trabalhando, estudando, continuava buscando algo melhor para mim, para sair daquele lugar. Mas no final, fiquei de um lado de uma pessoa sem forças, debilitada, com todos me julgando, com todos me discriminando como se eu fosse uma pessoa má, sem nem eu ter ideia quais eram as acusações ao meu respeito. Eu era perseguida indo para o meu trabalho, fazia emboscada para me assustar. Usavam de obra de macumbaria porque você sente a opressão. E o fato de eu ser quieta, de eu ser uma pessoa que lê a Bíblia, eles não conseguiam entrar na minha casa, porque sempre inventava alguma coisa para tentar entrar na minha casa. E eu não permitia, eu não deixava. Então começaram a usar obras espirituais para saber o que eu fazia dentro da minha casa. Como mexiam nas minhas coisas, eu imaginei, tem uma câmera dentro da minha casa. Mas não.
Era tudo ataque espiritual. Era tudo alguém que estava informando como que era a minha casa, porque entraram na minha casa, mexiam nas minhas coisas, mas não roubavam nada. E eu vou ficando muito debilitada, muito exausta, muito cansada, muito sem vontade de fazer as coisas. E muitas vezes eu orava a Deus, pedindo: Senhor, me dá forças, porque eu não sei o que está acontecendo, eu tô numa exaustão impossível. Não é normal isso que eu estou vivendo. E era tudo fruto de medicação, era tudo fruto de obras espirituais, era tudo fruto do desgaste emocional que eu estava passando por causa de todas as coisas que faziam comigo. No final, eu não tinha com quem contar, eu não tinha com quem falar. Todos foram orientados a dizer que eram problemas clínicos. Todos foram orientados a negar que aquilo ali era um ataque espiritual. Todos foram orientados a negar que haviam pessoas sim me perseguindo. E quando você está só, você não tem outra opção a não ser se afastar de algumas pessoas. Muitos se afastaram por conta própria. Outros com o tempo. E outros eu mesmo fiz questão de me afastar. Porque estava sendo muito tóxico para mim. Muito tóxica. E eu estava sofrendo demais. E as pessoas debochando do meu sofrimento, isso eu não tolerava. Vim caminhando, horas eu pegava uma carona, mas assim quando já estava muito desgastada, muito cansada. Porque até isso, orientar as pessoas para não me ajudarem, para rirem de mim. Esses dias eu estava me lembrando que eu cheguei em uma região, eu estava muito cansada, eu deitei próximo a um montezinho com a cachorrinha que eu adotei na Argentina. E nós deitamos para descansar um pouco por causa do frio que passamos, então ficamos um pouquinho ao sol para descansar e para nos aquecer um pouquinho. E as pessoas passavam por mim e diziam: vai mexer com traficante, vai mexer com entidade. Ou seja, já não basta eu estar na situação que eu estava passando, as pessoas ainda passavam por mim para debochar da minha situação. Então era sempre para usar palavras de acusação, para você acreditar que aquilo que você estava passando era pessoas, era questões religiosas, era porque você não abandonou Cristo para agradar uma voz que vinha do além, você que não era do além, ou era tecnologia, ou a pessoa estava usando de aparatos tecnológicos para emitir vozes, ou era de fato a mesma pessoa, ou alguém usando a voz da pessoa. E sempre tentando confundir o que era tecnologia, o que é espiritual, o que é ser humano, sempre buscando me confundir. Quando eu sempre ficava no extremo. Todo mundo estava reunido, todo mundo estava junto, e eu sempre no extremo. Todos estavam conversando felizes, quando eu chegava, a conversa acabava, todo mundo ia para um lado.
Mas eu cansei desse tipo de comportamento, exclusão, porque eu não aceitei parar de orar a Cristo, porque usaram de obras espirituais para me confundir, porque usaram de terror psicológico para me amedrontar, para me fazer desistir da fé. E eu saí do Brasil com o intuito de chegar nos Estados Unidos, com o intuito de pedir ajuda, com o intuito de pedir um abrigo, um refúgio, um asilo, com o intuito de, ao decorrer do caminho, ir trabalhando, juntando um dinheiro para poder me manter. Quando eu cheguei na divisa de Argentina com Chile, eu não pude atravessar com a minha cachorrinha. E ela ficou em uma casa, eu deixei ela numa casa dizendo que, olha, eu volto para pegá-la, eu vou tentar manter a ração dela, vou mandar dinheiro, enfim. No final, assim que eu troquei o dinheiro eu mandei, depois eu não pude mandar mais. E disseram que a cachorra atacou uma ovelha e sacrificaram a cachorra. O que eu acredito que não faz sentido, porque a cachorra era muito dócil. E no mesmo dia